A gente tem conversado aqui a respeito de diversos temas ao longo dos meses e hoje tem um tema do mês que é sobre histórias de homens e mulheres que estão na Bíblia. E sempre que eu olho para uma história bíblica, qualquer que seja ela, eu preciso ter duas coisas em mente. A primeira coisa que eu preciso ter em mente é que existe alguém narrando toda a história. E ele não fala só daquilo que está escrito na Bíblia, ele fala de toda a história da humanidade. Aliás, eu diria de toda a história cósmica. O que é a história cósmica? De tudo aquilo que a gente consegue perceber que foi criado e o que a gente não consegue perceber também foi criado por ele. Então a Bíblia, ela tem um grande narrador de uma história cósmica que ela vai sendo desenrolada nos livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A segundo olhar que eu preciso ter é a respeito das pessoas. Todas as pessoas no Antigo Testamento e no Novo, elas estavam dentro de um contexto. Havia um contexto ali. Então, não dá para ler uma história bíblica sem considerar o contexto dela. Nós corremos o risco de errar facilmente a respeito da mensagem. Então, a Bíblia precisa ter considerado o narrador e as histórias dentro do contexto. E hoje eu trago a história de uma mulher que, na verdade, dela e seu tio, apesar desse livro ter o nome dela, Esther, a história fala de Esther e do seu tio. Em algumas versões de Mordecai, em outras versões chamam ele de Mardoqueu. E o interessante do livro de Esther, que é o único livro da Bíblia em que Deus não é citado em momento nenhum. É o único livro da Bíblia que Deus não é citado. Tem 9, 10 capítulos, não aparece Deus em momento nenhum. Isso levanta uma pergunta: o que um livro que não tem Deus citado em momento nenhum faz no meio de uma Bíblia que tem como papel falar de um Deus? A princípio, parece algo sem sentido. Mas quando a gente vai ouvindo e ouvindo a história de Esther, a gente vai começando a entender que essa não é uma história esse não é um livro sobre Esther. Esse é um livro a respeito de uma aliança que Deus tem com o povo, e esse povo era o povo de Esther. É sobre aliança. E o poder da aliança na nossa vida, na vida desse povo. O livro é sobre isso. Esther, no contexto, lembra que eu falei? No contexto de Esther, Esther era da tribo de Judá, da parte de baixo de Israel, e esse povo era conhecido como judeu. Hoje a gente chama judeu tudo, mas naquela época não. Havia israelita e havia judeu. Hoje é Israel tudo, judeu tudo. E Esther era da parte de baixo. E Esther e sua família, eles acabaram indo para um outro país chamado Pérsia. Todo mundo já ouviu falar em Pérsia, né? Os antigos jogadores de videogame que nem eu vai lembrar do game Príncipe da Pérsia. Quem assistiu o filme 300 vai lembrar lá do Santoro, né? Fazendo Rei Xerxes. Então, a Pérsia, a Esther não estava em Israel, em Judá. Ela estava na Pérsia. E por que ela foi parar na Pérsia? Isso a gente tem que entender, porque se eu não entender esse contexto, eu não entendo o que isso tem a ver com a minha vida hoje e também não entendo o que esse texto quer fazer comigo aqui hoje. Ela estava na Pérsia porque houve uma época em que a Babilônia dominou Judá. Está no segundo livro de Reis, capítulo 24. E foi no governo do rei Joaquim. Tem Jeoaquim e Joaquim. E isso aconteceu por um motivo. Gravem esse motivo. Porque o povo começou a se distanciar de Deus. Ele começou a agir de uma forma que Deus não aprovava, ou de uma forma que Deus não esperava. E toda vez que você e eu e eles nos distanciamos de Deus, Deus nos joga no exílio. Deus nos joga no exílio. Mas, Cláudio, se Xerxes é da Pérsia, o que tem a ver com a Babilônia? Bom, a Pérsia, a Babilônia perdeu para a Pérsia. E o rei da Pérsia, ele era melhor com os judeus, mais assim, gentil com os judeus do que o da Babilônia. E deixou os judeus, se você abrir o livro de Esdras, capítulo 1 e 2, você vai ver que ele permitiu que os judeus voltassem até para a terra deles. Alguns não voltaram. E a família de Esther, aí vem Mordecai e Esther, escolheu não voltar. Mas não é porque eles simplesmente
Não foi uma escolha aleatória, isso que eu quero dizer. É porque Mordecai viu a oportunidade pessoal de se dar bem na Pérsia. Vamos ficar por aqui, porque aqui a gente vai fazer dinheiro. E até hoje, a cultura diz que judeu gosta de dinheiro. Os bancos são esses, estão aí para dizer isso. E eles resolveram ficar por escolha própria. Mas toda vez, lembre-se disso, que Deus nos coloca no exílio, e isso Mordecai e Esther não perceberam, é porque Ele quer fazer duas coisas conosco. E até hoje, nos exílios da nossa vida, seja uma doença, dor, problemas de relacionamento, problemas emocionais, os exílios da nossa vida, você pode dar o nome que quiser para os exílios da nossa vida, duas coisas Deus quer fazer. A primeira delas é validar a nossa fé. Agora eu quero ver se você tem fé. Quando a mesa estava cheia, quando a vida estava boa, dificilmente a gente apresenta a nossa fé com clareza. Há quem diga que alguns de nós nem lembra quem Deus é quando a vida está boa. Planeja um monte de coisa, viagem, trocar de carro, comprar casa, mas não está aí, não está nem aí muito para Deus. Quando a vida fica ruim, quando cai num exílio, num ambiente de exílio, aí a gente começa a querer se aproximar de Deus, porque nós percebemos que sozinhos a gente não consegue dar conta. Então eu preciso chegar perto de Deus. No nosso olhar, daqui, menorzinho que nem de Esther, a gente está num ambiente terrível. Mas o que eu falei? A história tem duas narrativas. Duas narrativas. Teve a narrativa de Esther, tem a sua narrativa, tem a minha narrativa. E isso não quer dizer que não haja nenhuma influência da narrativa do grande narrador que é Deus. O que Deus queria com Esther e Mordecai, colocando eles no exílio. E a pergunta cabe para você, cabe para mim. O que Deus espera da gente quando Ele nos coloca num ambiente de exílio? Para mim, são essas duas coisas muito claras. Primeiro, validar a nossa fé. E segundo, que é o mais dolorido, colocar a gente cara a cara com o nosso pecado. Porque quando eu estou no exílio, eu quero resolver a vida da maneira que eu acho melhor. E às vezes eu me perco em meio a isso. Eu faço besteira. Eu, Cláudio, faço besteira. Porque eu acho que eu estou escolhendo algo que é bom para mim e não é bom. Eu tomo decisões rápidas, impulsivas, que podem prejudicar não só a minha vida, mas a vida de quem está à minha volta também. Então, quando eu olho para o exílio, duas coisas Deus quer fazer comigo. Não sei qual é o seu, eu sei quais são os meus. Todos nós temos exílios o tempo todo. Alguns duradouros, 70 anos de Babilônia, 490 anos no Egito. Outros são mais breves. Uns já estão com a gente há muito tempo. A gente já está fazendo até chuquinha nele. Outros estão começando agora. Mas todos nós temos. Duas coisas que Deus quer fazer. Validar a nossa fé. E também botar a gente cara de cara com o nosso pecado. É isso que acontece. Poxa, Cláudio, mas você está falando de Esther no Antigo Testamento, dentro daquele contexto. O que isso tem a ver comigo hoje? Bom, se você entendeu que a história narrada é a história cósmica, quando Deus criou tudo, Deus falou assim, o cosmos está perfeito. Está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Isso que já está muito bom. Fiz tudo certo, vocês façam, vivam bem aí. Estou dando para vocês um ambiente perfeito. Como diz Rubem Alves, estou dando um jardim das delícias para vocês. Se deliciem desse ambiente. Aproveitem a vida, curtam mesmo, passeiem, vivam o melhor da vida. A única coisa que vocês não podem fazer é conhecer a maldade. E se você fizer isso, você está se rebelando contra uma ordem minha. Então o rei deu a ordem, Deus deu a ordem. Deus é o rei do cosmos, Ele domina o cosmos. E a ordem é clara. Claro, quando você fala para uma criança assim, não coloca o dedo na tomada, o que a criança faz? Nós fomos lá e quisemos saborear a maldade. Poxa, o rei deu a ordem. E na nossa vida é assim, há orientações, valores bíblicos claros para mim e para você. E sempre que eu quiser colocar o dedo na tomada, eu vou tomar choque. E isso acontece porque depois que colocamos o dedo na tomada, nós nos rebelamos contra Deus, e é isso que a gente chama de pecado, rebeldia, porque nós achamos que nós conseguiríamos tomar conta do nosso nariz sozinho. A gente não consegue. Está aí, a realidade está aí fora.
Eu já tenho, nos meus quase 54 anos de vida, já tenho tempo bastante para saber que não dá, tem coisa que dá ruim, não dá certo. E aí? Vou fazer o quê? Porque a nossa natureza é rebelde. Nossa natureza, a autonomia é a matriz do pecado. Achar que eu resolvo a vida sozinho é a matriz do pecado. É a matriz da rebeldia. Cláudio, mas mesmo que você ande, eu vou dizer uma coisa para você, mesmo que você esteja entendendo do seu jeito que caminha com Deus, você continua sendo assim. Eu continuo sendo assim, rebelde. Por isso que a gente tenta se manter o máximo possível próximo de Deus, a partir dos recursos que o próprio Deus nos dá, a oração, ler a palavra dele, na comunhão aqui juntos. São recursos que Deus nos dá para lembrar quem nós somos e lembrar quem Ele é. E esses recursos só se tornaram possíveis quando Jesus veio. Quando Jesus veio, quando Deus viu que a gente não conseguia sozinho, Ele veio fazer por nós. E na sua morte e ressurreição, Jesus cumpre tudo o que era necessário para que nós nos sentíssemos próximos de Deus. Ele está reaproximando a realidade de Deus, e já reaproximou de um certo modo, da nossa. Então, se hoje eu quero estar próximo de Deus, eu preciso estar próximo de quem? De Jesus. É isso que a Bíblia diz. A morte e a ressurreição de Jesus aponta para a volta de Jesus, aquela segunda setinha lá. E aquele meio entre os dois círculos é o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos na Pérsia. Nós estamos na Pérsia. A história, desde que Jesus veio até o dia que Jesus voltar, é a história de um povo vivendo na Pérsia. Fechou o raciocínio? A gente está na Pérsia. E dia após dia, amanhã na segunda-feira brava, hoje no domingão que a gente fica mais de boa, na quarta-feira, já reparou que a semana é assim? No começo da semana, segunda-feira, todo mundo sai e começa motivado, né? Se você olhar os influenciadores de internet, está todo mundo postando frases de motivação na segunda-feira. Na quinta-feira, eles estão falando assim, continua que ainda vai dar certo. Porque a semana é assim. A Pérsia é assim. A Pérsia é um lugar de dor, de sofrimento, de isolamento, de solidão. E ainda que nós possamos ter pessoas à nossa volta, a Pérsia sempre vai trazer dor. Nós nascemos, viveremos, e se Jesus não voltar antes, morreremos na Pérsia. Só que Jesus fala que aqueles que morrem na Pérsia, com Ele, renascem totalmente transformados no ambiente perfeito novamente. Por isso que a cruz de Jesus, ela é símbolo de algumas coisas. Primeiro, de vergonha. Por que a cruz é esse nome de vergonha? Porque eu sou rebelde. Quem olha para a cruz de Cristo e não sente vergonha, precisa reavaliar a sua cabeça e seu coração. Não é reavaliar a cabeça a ponto de tomar um Rivotril, não. Mas a forma que enxerga a vida. Eu preciso avaliar. Poxa, se o rei falou que eu preciso obedecê-lo e eu estou desobedecendo, estar diante de Deus precisa me dar vergonha. Porque eu sou naturalmente desobediente. A cruz de Jesus também precisa ser um lugar de arrependimento. E aí vem a misericórdia e a graça de Deus. Quando eu sinto vergonha, Deus me dá a vontade de eu me arrepender da vergonha que eu sou. É difícil falar para mim mesmo que eu preciso ter vergonha de Deus, porque eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu acho que eu faço as coisas certinhas, mas é difícil. Mas se eu pensar, se eu parar para perceber aqueles pensamentos mais profundos da minha cabeça e as vontades mais inquietas do meu coração, eu vou perceber que eu tenho que ter vergonha de algumas coisas que eu penso e de que eu sinto também. Elas são vergonhosas. É nossa. Mas a graça e a misericórdia do Deus que nos ama fala assim, se arrependa desses sentimentos. Se arrependa desses pensamentos ruins. Muda a sua mente. Se arrependa. Isso é humilhante. E ninguém quer viver uma situação humilhante. Humilhação, a princípio, é desconfortável. Mas é necessária quando eu vivo debaixo da presença de um rei. Eu sou o súdito. Eu não sou mais autônomo. Tem alguém que manda.
Se render à cruz de Jesus é reconhecer que tem alguém que manda. E por isso o terceiro movimento diante da cruz de Jesus é o batismo. O batismo o que é? Sou eu reconhecendo que tem alguém que manda na história de todas as coisas. Na Pérsia eu posso ser abençoado. Na Pérsia a minha realidade pode mudar. Na Pérsia eu posso viver uma outra vida. Aqueles que estão em Cristo é nova criação, 2 Coríntios 5,17. Eu posso viver. Eu preciso me arrepender. E quando eu reconheço que existe um rei que não sou mais eu, o que eu faço? Eu me submeto ao rei, preciso de vergonha, preciso de arrependimento, preciso de batismo, e quando eu faço isso, eu tenho uma nova cidadania. Eu sou judeu na Pérsia, só que eu sou o cristão em Sorocaba, eu sou o cristão numa cultura que todos os dias confronta o meu caráter e confronta a minha vida. Eu chego no trabalho, pessoas me desafiam a ser o cidadão que eu sou chamado para ser. E muitas vezes, meus amigos, o Evangelho ele não é leve com a gente quanto a isso. E nem acho que precisa ser. Porque a gente tem que viver os exílios mesmo. E encarar os nossos pecados para que a gente tenha consciência disso. E tome decisões corretas. E Deus aqui essa noite está te dando a opção de decidir. Você vai continuar tocando a vida do seu jeito, achando que as suas ideias são as melhores, ou você vai se submeter ao rei e se render a ele. É isso. Porque se fizer isso, você vai viver uma nova cidadania. Como Esther e Mardoqueu eram judeus na Pérsia, nós nos tornamos Falei certo português? Cidadãos, perdão. Cidadãos, às vezes buga, viu? Normalmente mais buga do que dá certo. Mas é isso. Eu vivo uma cidadania num outro lugar. Por isso que Paulo vai falar para mim e para você que nós somos embaixadores de Cristo. O que é uma embaixada? É um povo de um outro país dentro de um país. Nós vivemos aqui hoje, mas a nossa realidade não é essa, porque o nosso país é outra. Jesus já nos chama para ser povo dele. E quando eu tenho essa cidadania, eu preciso fazer o quê? Obedecer. O rei mandou fazer isso. Era assim que acontecia na época deles. E as pessoas faziam. E Jesus todos os dias nos manda fazer coisas, algumas que talvez nem nos agradem, mas eu preciso fazer. Isso é obediência. Quando eu me torno desobediente ao rei, o que acontece? Eu estou sendo rebelde de novo. Quem está falando dentro de mim é o meu pecado. Esther e Mardoqueu eram cidadãos de Judá dentro da Pérsia. Você e eu, discípulos do reino, somos cidadãos do reino de Deus na realidade que a gente vive hoje. Sorocaba, chovendo há 2 meses, que se eu tenho que ter hoje dentro da garagem um carro e um bote, senão não dá certo minha vida. É assim. Ontem eu estava com um amigo de 40 anos, e ele há 30 anos numa empresa, está sendo mandado embora com 54 anos. Ontem ele estava até que bem, uma semana atrás ele estava desesperado. Assim, 30 anos trabalhando no mesmo lugar, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui lá, vem cá que nós vamos conversar. É para isso. E eu fui falar e fui lembrar ele algumas coisas, que Deus o ama. Que Deus está conduzindo uma história, mesmo que a gente não perceba os detalhes da nossa história. Tenha fé. E falei mais para o meu amigo, eu estou junto, meu amigo. Você não está sozinho, não. Esse é o papel do povo. Nós somos cidadãos num lugar onde nós somos convidados todos os dias a lembrar aquilo que Paulo fala. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam disso. A vida é uma Pérsia. A vida é uma Pérsia. E vai ser. Esquece. A vida é uma Pérsia, viu, Eliel? A vida é a Pérsia. Acabou. O problema é que não importa. Depois que você passa por uma, tem outra atrás. É assim. A vida é assim. O que me traz tranquilidade? Eu não sou cidadão dessa vida. Existe uma expectativa maior a respeito da vida do que simplesmente ter meus problemas resolvidos. Por isso, agora você começa a entender a última música que nós cantamos. Eu busco o Senhor.
Mas a maior parte das vezes que nós buscamos o Senhor, nós buscamos a resposta que Deus quer nos dar. Eu não preciso de resposta. A resposta está dada na cruz há mais de 2000 anos. E acabou. É essa a resposta. Acabou. Se agarra nessa resposta e vive como cidadão de um mundo que nós já não pertencemos. Quando Esther estava lá, o que acontece com Esther? Fala assim, Marcão, você falou que ia falar de Esther, já mudou o assunto? Não, eu tenho que levar você lá para trazer aqui. Aconteceu o seguinte, Vasti, esposa do rei, estava o rei beberrão, pensa num cara beberrão, sentado com os amigos, e aquela festa, aquela festança no reino da Pérsia, e ele na manguaça, lá largado, jogado, ele chama a esposa dele, já imagina até a voz do rei, Vasti, vem aqui, essa é uma coisa mais ou menos assim. A Vasti falou, esse cara bêbado, fedendo a cachaça, está me chamando. Eu não vou não. Só que ela esqueceu uma coisa. Ele era o rei. Aí falou, você não vem? Espera aí, deixa eu juntar meus ministros aqui. O que eu faço com essa mulher? Nem macho ele era para resolver sozinho. Mas assim, ó, seguinte, manda ela embora. Ela desobedeceu ao rei. E sabe o que os caras falaram? Olha que coisa impressionante, né? Por isso que você tem que colocar o texto no seu contexto. Porque se eu ler esse versículo fora do contexto, eu arrumo um problema na minha casa hoje. Sabe o que os caras falaram? Você sabe, Jô? Fala assim, ó, se você que é o rei deixar sua mulher fazer isso, tudo que é mulher aqui da Pérsia vai querer fazer a mesma coisa com o marido. Então coloca uma lei, mulher tem que obedecer o marido. Olha só, fala isso hoje aí fora. Você está apanhando aqui. Mas na época era esse o contexto, ele era o rei. E nesse contexto totalmente turbulento, o rei cumpre o decreto, chama um monte de menina, e com quem que ele se encantou? E ela nem podia dizer que ela era judia. Com Esther. Ela pega Esther, ele pega Esther e faz dela rainha. Só que quando tem um carinha lá, e sempre tem um cara, um olhudo na história toda, chamado Amã, Amã fala assim, peraí, eu não gosto do tio dessa menina. Esse tal de Mardoqueu é um pilantra. Aliás, peraí, quem que ele é? Ah, ele é judeu, piorou. Amã fala assim, piorou. Vou fazer o seguinte, e o tonto, cabeçudo, ele falou assim, rei, aí o rei, imagina o que ele estava fazendo de novo? Na manguaça. O rei vivia no boteco. O rei no boteco, chegou lá, Amã, fala, aproveitar que ele está bêbado, agora é o momento. Toma mais uma. Sabe aquela coisa daquele seu amigo que manda você tomar mais uma, mas na verdade ele quer tirar seu dinheiro de você? É mais ou menos assim. Toma mais uma, rei. Aí o rei toma mais uma. Quando o rei foi tomar mais uma, fala assim, o negócio é o seguinte, você tem que matar os judeus. Porque esse povo não obedece a gente. Aí o rei, bêbado, o que ele fez? Outro decreto, matem todos os judeus. A sorte de Mardoqueu é que ele tinha ouvido uma conspiração contra o rei antes e tinha ajudado o rei lá atrás. Só que Mardoqueu, ele antes de pensar nisso, com quem que ele foi falar? Já que não dá para falar com o rei, com quem que eu vou falar? Com a rainha. E falou, Esther, o negócio é o seguinte, você precisa, olha o que aconteceu, você precisa resolver esse problema para a gente, porque senão até você vai morrer. A Esther, você acha que ela aceitou de primeira? E primeiro, assim, que essa mensagem, se fosse hoje, ela seria por WhatsApp, porque nem direta foi, estavam mandando cartinha um para o outro. Aí no WhatsApp, Esther, ó, o bicho está pegando, ó, o rei aí está mandando matar a gente. Ela falou, cara, mas eu não posso ir lá sem ele me chamar não, ele é o rei, eu não vou fazer que nem a outra não, senão eu vou me dar mal. E olha o que Mardoqueu falou para Esther. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Tudo bem. As coisas darem certo não depende de vocês, tá? E essa é a segunda coisa que a gente tem que aprender essa noite. A vida dar certo não depende da gente. Gravem isso. A vida dar certo não depende da gente. Nós vivemos ansiosos e estressados porque nós o tempo todo, com o nosso coração rebelde, achamos que a vida depende da gente. Para a vida dar certo não depende da gente. Depende da gente fazer com responsabilidade aquilo que Deus nos dá com a força que nós temos todos os dias. E foi esse o checkmate que Mardoqueu deu na Esther. Quem sabe não foi justamente para essa ocasião que você chegou aí onde é rainha? E agora? Agora é a hora de você mostrar de onde você vem. E essa é a outra lição dessa noite. É nas horas, vou usar o português claro, até simplista, tanto quanto chulo, é na hora que o bicho pega que a gente tem que mostrar quem a gente é.
da onde a gente vem. Não é se encolher. E tem hora que a vida nos desafia a mostrar nossos valores cristãos e a gente se encolhe. Fala assim, isso não concordo. Mas por que não concorda? Eu já ouvi gente sob ameaça de ser mandada embora fazendo isso. Ó, se você não fizer desse jeito aí que da empresa, da firma, você vai ser mandado embora. E já vi gente falar, pode me mandar embora, mas desse jeito eu não faço, porque esse jeito é errado. Foi o que Mardoqueu fez com Esther. Você está aí agora. Você é dos judeus. Você está aí agora. Você está no seu trabalho. Você está na sua casa. Vai concordar com coisa errada. Vai concordar com as coisas erradas do seu filho. Vai entrar em errada. Quando Deus nos coloca num lugar, em casa, no trabalho, em alguma posição, é porque nós estamos ali para mostrar quem é o rei do cosmos. E eu tenho que entrar nessa. Num outro momento de exílio, Pedro fala a mesma coisa para nós cristãos. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Olha o que Pedro está falando. Ainda que sofram por fazer o que é certo, ou seja, ainda que sofram por contrariar todo mundo, porque você sabe quem é, vocês serão abençoados. Fazer o que é certo aos olhos de Deus sempre abençoa a nossa vida. Então vai e faz o que é certo. E ele vai dizer mais ainda, Pedro, portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Se alguém falar assim, viu, se você está fazendo isso aí, por quê? Você acha que você vai se dar bem escolhendo esse caminho? Ele fala por quê? Eu falo, eu estou fazendo desse jeito porque esses são os valores de quem manda na minha vida. Esses são os valores dele. E nós não podemos deixar de se lembrar que Deus usa a sua luta para testar a sua identidade. Você está passando por luta hoje? É a hora de mostrar quem você crê. É a hora de mostrar quem está no comando. Não é seu chefe chato, não é seu problema no trabalho, não é as dificuldades que você tem. Quem está no comando da sua vida é o Senhor. E ponto final, faça o que é certo, faça o que tem que fazer, viva da maneira certa. E Esther pegou a dica e falou assim, ó, mesmo que eu morra eu vou, agora eu vou. Ela entendeu que quem governava a vida dela não era o rei Xerxes, que era o Senhor, porque ela não era simplesmente cidadã da Pérsia, era cidadã do reino na Pérsia, e nós somos cidadãos do reino aqui. E se for para fazer da forma de Deus, eu até morro por causa de Deus. É isso que ele está falando. E isso não é novidade, porque Paulo nos desafia a mesma coisa. Paulo, na carta dele aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele fala assim, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a fazer o quê? Trabalhar corajosamente. Você acha que o trabalho que Paulo está falando é o trabalho dele que ele tinha que fazer tenda lá? Eu continuo trabalhando para o reino, porque antes de você ser professor, motorista, empresário, dona de casa, o que for, você é agente do reino. Eu trabalho para o reino quando eu faço as coisas, e quando eu trabalho para o reino, não se importa se eu vou morrer fazendo aquilo que eu trabalho, o que importa é que o morrer é lucro quando eu morro para Jesus. Então seja um bom chefe, seja um bom funcionário, seja uma excelente dona de casa, seja exemplar, para que as pessoas olhem para você e falem assim, ali vai uma pessoa que honra o Deus que sai da boca dela. É isso. Continua firme. Amanhã é segunda-feira, mas continua firme. O que Deus espera da gente não é metade da vida, mas é a vida inteira. É a vida inteira. Em Apocalipse, capítulo 14, e para mim, Apocalipse fala de hoje, a igreja do Senhor Jesus, representada pelos 144 mil que lá estão relatados, aparece louvando a Deus
E alguém fala, não me lembro quem, elas têm aqui o texto. Alguém fala assim. Felizes são aqueles que morrem no Senhor. Felizes são aqueles que estão vivendo a sua vida convictos que, independente do momento que a vida esteja passando, morrem confiando em Deus. É isso que Apocalipse fala. Vivam como quem está morrendo para Deus. Morram como quem vive para Deus. Porque quando chegar realmente a morte, diz o capítulo 14, os seus cansaços vão embora. As suas lutas vão acabar. Mas enquanto não acabar e estiver na Pérsia da nossa vida hoje, vivam como quem vive para Deus a todo momento. Com tudo na sua vida. Com tudo, com todas as forças. Não dá para deixar sobra para Deus. Eu faço tudo para que Deus olhe para mim e diga assim: olha, foi difícil a sua vida, eu sei. Mas eu te avisei, porque eu falei que no mundo vocês iam ter aflições. Mas está vendo agora o que valeu cada aflição da sua vida? Vocês estão aqui comigo. E se eu sou vencedor da vida, vocês que estão comigo são mais que vencedores. Porque a vitória que Jesus ganhou, pela morte e ressurreição dele, ele está te dando de presente. Então é hora, meus amigos e minhas amigas, de fazer aquilo que Tiago fala para a gente fazer. Se aproxima de Deus agora. Não perca tempo. Esther foi lá, e olha o que aconteceu. Esther foi lá, armou uma maracutaia para poder se aproximar do rei Xerxes, né? Lembra que ela tinha que falar com ele? Só que enquanto ela estava achando que eram os planos dela que estavam acontecendo, uma noite o rei teve insônia. E hoje, quando a gente tem insônia, a gente toma Rivotril. Naquela época o pessoal lia a Bíblia. E ele começou a ler a história do povo dele. E apareceu uma historinha lá no meio. Amã salvou Xerxes. Amã não, perdão. Mordecai salvou Xerxes. Ele falou: opa, viu? Você que está lendo essa história aí, eu fiz alguma coisa para esse homem que me salvou? O cara falou: você não fez nada, o cara te salvou e você não fez nada. Ele falou: peraí, vamos chamar aquele cara. Sabe aquele cara que estava conspirando contra eles? Que era o Bambamã? Viu, Amã? Se uma pessoa fizesse algo contra você, o que você faria por ela? Aí, o Amã, que o cara vaidoso, quem não tem espaço para Deus no coração é vaidoso. E o vaidoso acha que tudo roda em torno dele. Aí Amã falou: beleza, chegou minha hora. Viu? Bota o seu manto, coloca num cavalo e anda pela cidade sendo puxado. É isso que diz o texto. Aí o rei falou assim: beleza, pega Mordecai agora e faz isso. Enquanto a gente acha que são nossos planos que estão fazendo a vida dar certo, Deus já está realizando planos superiores a respeito da nossa vida. É por isso que Pedro fala: humilhe-se agora debaixo da poderosa mão de Deus, porque é no tempo certo dele que ele vai te exaltar. É ele que vai fazer a obra já está sendo feita. A obra já está sendo feita na sua vida. Vai em frente. Não acha que é seus planos. Não é para deixar de ter plano. Tenha planos. Mas se acontecer, é porque está debaixo de uma obra maior daquele que está narrando a sua vida. Aí foi o Amã puxando o cavalinho lá. E o Mordecai em cima. É isso. Se aproxima de Deus. Porque Ele já está fazendo algo por você nesse momento. Deus se move na direção de quem caminha conforme os planos dele, sempre. É isso que o livro de Esther quer dizer. Deus tinha uma aliança com aquele povo. E na aliança com aquele povo, Ele salvou o povo de uma forma extraordinária. E às vezes a gente está no meio da confusão e não percebe isso. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja fazendo nesse momento, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nós somos cidadãos de Jesus. Falei certo agora? Nós somos cidadãos de Jesus. Vivamos como cidadãos de Jesus. Fazendo a coisa certa. Ouvindo o Mestre. Caminhando com Ele.
lutando contra a rebeldia do nosso coração, entendendo que o melhor plano que a nossa vida possa fazer tem limites, e que tem planos maiores acontecendo ao nosso respeito. E aí eu vou dar um parecer pessoal e aqui eu encerro. Eu acho que o maior plano de Deus para a minha vida eu já sei. Eu, Cláudio, pelo menos, tenho buscado a consciência disso. Tudo que eu possa querer fazer para amanhã, projeto para essa semana, projeto para o mês, projetos de 2023, é legal, faz parte da vida. Mas o maior plano de Deus para a minha vida eu já sei. Eu vou viver eternamente com o Senhor. Porque um dia eu me envergonhei diante da cruz de Cristo. Um dia eu tive que me arrepender de ser rebelde naturalmente. Continuo sendo, mas sou um rebelde, sou um réu, confesso. Confessei a Jesus. Um dia eu falei, Senhor, eu quero ser seu discípulo. Me ensina a ser seu discípulo. Me batizei. E hoje eu tenho consciência que a minha cidadania não é aqui. Às vezes eu pego lá o bendito aplicativo do celular, olho assim falando, caramba, amanhã tem que pagar a prestação. E é assim mesmo. E aí? Puxa, essa semana eu tenho um médico para ver aquele problema de saúde. É assim mesmo. E aí? Mas uma coisa a Bíblia nos garante, que tem planos maiores acontecendo na nossa vida. E quando eu tenho fé nesses planos, a minha realidade muda. Eu levanto todos os dias com um olhar na eternidade, sem perder os meus pés na história. Eu não posso perder meu pé do agora, mas eu não posso ficar olhando para baixo. Eu tenho que olhar para cima. E assim eu vou. É isso que Deus nos chama para fazer. E Jesus tem uma aliança com você. Ele fez essa aliança com você. Ele fez uma aliança no sangue dele com você. Então, vamos em frente. Pega o que você tem aí. Vem do jeito que você está. E se coloca diante dessa jornada que Jesus te chamou. Amém?